Olá, pessoal. Hoje é dia de a gente conversar aqui com a professora Nelma Fontana. É uma professora super respeitada na área de Direito Constitucional, né, Nelma? Faz tempo que você está na área, né? Já, Um tenho. carisma todo especial, um carinho com os alunos e deles por você, assim, fantástico, né? A Nelma é muito conhecida no Brasil, né? Em Brasília principalmente, e com certeza, através de uma ou outra aula online, né, ela já está muito conhecida fora, realmente, daqui, então no Brasil inteiro. Bom, em primeiro lugar, a Nelma é excelente professora de Direito Constitucional. Nelma, por falar em Direito Constitucional, é, nós estamos vivendo uma série de manifestações aí, não é isso? Uma série de manifestações populares na rua, aqui em Brasília teve muito, teve em várias capitais, ontem teve maior problema lá em São Paulo também, não é isso? Sim, É, isso na Constituição está preservado o direito de reunião, não está? sim. Em qualquer local. Bom, primeiramente eu agradeço o elogio pelas aulas, pela qualidade das aulas. Obrigada mais uma vez Mas pelo é o convite. reconhecimento de todo mundo. Mas quanto ao exercício do direito de reunião, a Constituição Federal realmente, no artigo 5º, assegura a todos nós a utilização de lugares públicos para fazermos reuniões. Sim, O que seriam essas reuniões? Pode contemplar manifestações diversas, protestos, passeatas, eventos de lazer, eventos culturais, eventos religiosos. Então, seriam pessoas associadas, por alguma razão, utilizando um lugar público. sim, Agora, há condições. A Constituição sim, diz assim: o fim tem que ser pacífico, pacífico, tem que ser sem armas, sim, e é necessário comunicar da reunião previamente ao poder público. sim. Veja que eu não preciso ter a autorização do poder Você não tem que público, pedir autorização, você mas tem eu que tenho que comunicar. informar. Sim, Por que eu tenho que informar? Porque uma reunião não pode frustrar outra reunião. O meu direito não é maior que o seu. sim, Então, se você já marcou com o seu pessoal para aquele lugar, para aquele instante, uma reunião, então eu não posso chegar com o meu pessoal e já frustrar aquela outra reunião. Por isso eu sim, tenho que avisar previamente. Uma segunda razão é por motivo de segurança. Às vezes o meu evento vai levar muitas pessoas, então o Estado, tendo sido informado previamente, vai proporcionar a segurança necessária. Policiamento, Detran, Corpo de Bombeiros, o que for necessário para garantir ali a segurança de todos, inclusive a segurança daquelas pessoas que estão fazendo a reunião. uhum. E, inclusive, você imagina, vamos marcar uma reunião aí para fazer um congresso de flamenguistas, né? Aí vai um congresso de fluminenses para o mesmo dia, para o mesmo Não lugar, né? dá. Pode criar problema, não é Pode ter isso? problema, Então, com na certeza. realidade, você tem o direito de usar o espaço público, Uhum. né? Mas tem que comunicar à autoridade para que ela organize, né, a segurança para esse O espaço. que for Bom, necessário. tudo bem. Aqui no Distrito Federal, em São Paulo também, nos outros no Rio de Janeiro, o que a gente tem percebido é que as manifestações têm ferido um outro dever, ou, aliás, um outro direito do cidadão, que é o direito de ir e vir, né? Vou dar um exemplo que é o da Esplanada dos Ministérios. Quando o Lúcio Costa fez aquele parque enorme, aquela grama enorme na Esplanada dos Ministérios e na Praça lá dos Três Poderes, aquela plataforma, ele imaginava a concentração popular ali. Tudo bem. Então, por que a concentração não se dá só na área verde destinada a isso? Vou dar um exemplo. É, eu, Nós tivemos algumas manifestações aí e que eu vou para minha casa, gasto 25 minutos, teve um dia que eu fiquei 2 horas parado no trânsito. Né? Não se passava na Esplanada dos Ministérios. Imediatamente eu liguei para um deputado distrital, amigo nosso, e falei que ele deveria conversar com o secretário de Segurança, conversar com a Polícia Militar, etc.,
Porque parece que existe uma lei no Distrito Federal que aquele uso da área verde é reservada às manifestações, etc. Então, por que não concentrar as manifestações na área verde e permitir o fluxo das outras pessoas, né, na rua, vamos dizer assim, né, no asfalto? E, de repente, a dúvida o que ele me colocou é que ele já tinha conversado sobre isso, mas é que fica muito difícil, porque o povo quer fazer a manifestação na via dos carros, porque a imprensa só acha que a manifestação é forte se parar o trânsito. Tem maior repercussão, né? Dá mais repercussão. Mas veja só, o direito de manifestar que eu posso ter não pode ferir o seu direito de ir e vir. Então, como é que fica isso? Aí, professor, nós temos 3 direitos. Sim. O direito de reunião, que nós já conversamos, que seria a utilização do lugar público. O lugar público pode incluir as pistas. Sim. Nós temos o direito de liberdade de expressão, manifestação do pensamento, Sim. que a Constituição, no artigo 5º, também assegura o direito de liberdade de consciência, Sim. que seria o direito de pensar, de ter a própria vontade, o direito de pensar. Mas também o direito de externar esse seu pensamento, Sim. seja qual for, e da forma como você quiser fazer. Sim. Seria, então, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Sim. Agora, um terceiro ponto é a liberdade de locomoção, Sim. também assegurada pelo artigo 5º. É livre a locomoção no território nacional em tempo Sim. de paz, Uhum. podendo qualquer pessoa nele entrar ou dele sair com os seus bens. Sim. Nenhum dos 3 direitos que eu citei, como os demais direitos fundamentais, nenhum deles tem um caráter absoluto. Sim. Aplicável, como está ali definido na Constituição, de modo absoluto. Nenhum deles. Todo é relativo a uma situação. Perfeito. Qualquer um deles poderá sofrer a relativização, desde Sim. que para isso haja alguma razoabilidade. Então, quando você tem um conflito entre direitos fundamentais, como o senhor citou, por exemplo, Sim. a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir do cidadão e o exercício do direito de reunião no local Sim. público. Como resolver o conflito? Esses conflitos só podem ser resolvidos nos casos concretos, porque não tem uma receita de bolo, uma fórmula, Sim. só nos casos concretos, de acordo com a razoabilidade daquela situação. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma rodovia com 4 faixas, com 5 faixas, é possível utilizar 1, 2 dessas faixas para o exercício do direito de reunião? Por exemplo, aqui no DF, aos domingos, uma dessas faixas aqui do eixo monumental é destinada ao ciclista. O eixo monumental inteiro. Inteiro. Parece. Isso. Uma das Certo. faixas ali, né? Sim. Então, fica para lazer, utilização daquele espaço e tal. Mas olha a razoabilidade. É um domingo, Sim. eu tenho menos fluxo ali de Sim. veículo e as faixas que estão liberadas conseguem atender perfeitamente o fluxo. Isso. Agora, se eu vou utilizar, por exemplo, um horário de pico e vou fechar ali todas as faixas, ou que seja uma das faixas, mas assim, causando um grande engarrafamento, um grande prejuízo, o que diz a razoabilidade nessa situação? Então, que esses manifestantes estejam no gramado, como o senhor propõe, Sim. ou que eles estejam na pista? Ora, o que estejam no gramado. Sim. Porque naquele horário, ali é inadequado. Exatamente. Então, é onde entra a atuação do Estado. Uhum. Chega o Estado, então, utiliza a força necessária Sim. para o restabelecimento da normalidade Sim. e a garantia da aplicação dos 2 direitos. Quer dizer, outra coisa que a gente vê também é que a polícia fica toda pisando em ovos, né, sendo agredida e não podendo reagir porque há muito movimento contrário à polícia, né? Na realidade, tem que haver um equilíbrio, né? Então, por exemplo, lá em São Paulo a gente viu uma certa agressividade dos policiais, né? Depois que foram bastante agredidos também. Né? Então, acho que em qualquer país do mundo organizado, ninguém chega num policial, né, e o agride sem ser severamente punido. Né?
Então, aqui nós temos que ter isso também, porque se você não respeita a autoridade, como é que você vai poder exigir respeito? Sim, no caso ali, o policial, ele é o Estado. Sim. Ali ele representa o Estado. Exatamente. Toda pessoa que está investida de função pública, naquele Sim. momento, eu deixo de ser Nelma e eu passo a ser a representação do Estado. Sim. É por isso que um dos princípios da administração pública é a legalidade. Sim. A legalidade na administração pública diz que eu, investido de função pública, só posso fazer aquilo que a lei determinar que eu faça. Então, ali, numa situação dessa, o Estado tem que ser mesmo polido no sentido de utilizar apenas o meio proporcional, apenas a força necessária para o restabelecimento da normalidade. Porém, não pode o Estado se esquivar de cumprir o seu papel. Sim. No caso, o Estado tem o papel de garantir a segurança a toda a população. E manter a ordem. E manter a ordem pública. Exatamente. Então, o que está acontecendo é que a nossa polícia não está mantendo a ordem, né? A nossa polícia não está conseguindo manter a ordem. Eu acho que nós temos que pensar seriamente, né, em melhorar essa situação, né? Nós temos que pensar que todo cidadão merece ser respeitado. E o manifestante não pode desrespeitar o que não está manifestando, né? Bom, a professora Nelma acabou nos dando aqui uma aula de direito constitucional gratuita, né? Eu queria só lembrar, você vai ter uns cursos agora de direito constitucional, não vai? Eu tenho 3 turmas começando agora nos Sim. próximos dias, Sim. no nosso curso presencial da Veste Concurso, Sim. tanto na unidade da Asa Norte quanto na unidade de O seu Tabatinga. curso tem quantos encontros? São 24 encontros. 24 encontros, são 120 horas aula. Isso. Então você pega todos os aspectos do direito constitucional. É um curso, curso completo. 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 Voltado para Tá. concurso público, tanto para nível médio quanto superior, área Sim. administrativa, área judiciária. Sim. É um curso completo. Nele a gente Tá. consegue abordar todos os tópicos necessários para os concursos de uma forma Sim. geral. Então o seu curso começa na Asa Norte, eu anotei aqui, na Asa Norte você vai ter de manhã e à noite. Isso. De manhã começa no dia 2 de setembro e é segundas e quintas-feiras. Então, de manhã, segundas e quintas, dia 2 de setembro começa. Certo. À noite, na Asa Norte, terças e quintas. E começa dia 27 de agosto. Então, à noite começa ainda no mês de agosto. Isso. E é às terças e quintas. E lá em Taguatinga, o seu curso vai ser também à noite, sendo as segundas e quartas. Segundas e quartas. E começa no dia 4 de setembro, não é isso? Isso mesmo. Pois é, então vocês, por favor, procurem a Veste Concursos, né, e se matriculem nesses cursos correndo, porque vai faltar lugar, com certeza. Sempre lota. Tá bom. Obrigado, Nelma. Por nada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e espero vocês nas turmas novas. Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o professor Tiago Pusli, né? O professor dos 100% de aprovação, né, Tiago? Estamos aqui mais uma vez, né, professor? Pois é. Na realidade, o pessoal já está apelidando o Tiago de 100%, né? Porque nos cursos dele, você teve a última prova que você preparou para a segunda fase da OAB. Isso. Todos, absolutamente todos passaram, né? Todos os nossos alunos foram aprovados e hoje estão advogando aí conosco na Pois prática. Então, do alto dessa consciência e dessa, vamos dizer assim, dessa preocupação com o aluno, né? Nós vamos conversar hoje sobre a sua especialidade é direito penal e processual penal. Perfeito, pessoal. Essa é a sua E questão de uns 2, 3 meses, a Dilma Rousseff ela autorizou a abertura de 3.000 vagas para a Polícia Civil do Distrito Federal. A hora é agora, né, professor? Pois é, olha só,
3.000 vagas. Eu até anotei aqui para poder não errar. Por exemplo, tem 500 vagas para delegado, perito criminal e perito médico legista. 500 vagas. Os vencimentos são acima de R$13.000. Existem 2.500 vagas para agente de polícia, para escrivão e papiloscopista. E os vencimentos são acima de 7.500. Isso. Então nós estamos falando em 3.000 vagas a serem preenchidas. Inclusive no decreto, na autorização dela, se prevê que as contratações podem começar a acontecer a partir de janeiro de 2014. Isso. Quer dizer, o concurso deve acontecer antes e as contratações só podem ser a partir de janeiro de 2014. Perfeito. Por causa de orçamento, não é isso? Perfeito. LOA, né? Pois bem, em todas essas vagas, o candidato tem uma matéria muito importante que é penal, né, e o processo penal. Perfeito, professor. E como é sua especialidade, você vai dar um curso, né, que envolve as duas disciplinas. Professor, na verdade, nesse primeiro momento, nesse início imediato agora, já em agosto, a gente vai concentrar numa turma preparatória em direito penal. Sim. E aí mais à frente a gente monta uma turma específica de processo penal. Mas o interessante é que o aluno agora, nesse primeiro momento, em agosto, já vinha conosco para se preparar aqui na disciplina de direito penal. Sim. Era uma matéria sempre muito cobrada em concurso, o aluno sempre nos cobrava muito que a gente focasse em um curso específico para preparação para a carreira dele policial. Sim. E agora não temos mais tempo a perder, vamos nos preparar aí num longo prazo e vamos conseguir aí deixar ele falar em competitivo. Carreira policial, o policial está passando uns maus momentos, não está? Hoje a gente vive um momento você vai à rua para poder manter a ordem, né? E de repente você vira o agressor. Né? O policial tem que manter a ordem, mas não pode ser bruto. Hoje a gente vive num momento muito delicado, né, professor? A população pode ser bruta, o policial não pode. Não é uma vergonha isso? Hoje a gente vive num momento bem delicado na sociedade. Gente, vamos ver o mundo, né? O Brasil tem que evoluir também. Não é possível você chegar e desacatar uma autoridade, né? E essa autoridade não poder ser severa com você. Não existe esse negócio de policial mãe, né? O policial não é para ser mãe. Ele tem que ser vigoroso. Né? É lógico que ele tem que ser educado. Mas se ele for desrespeitado, ele tem que se fazer respeitar. Com certeza. E o cara que agride não conhece outra língua. Quem agride não conhece outra linguagem que não seja a agressão. É verdade. Então você vai, por exemplo, qualquer país de primeiro mundo. Tá? Não estou nem falando de Itália, França, etc., que isso já era ex-primeiro mundo. Mas se você pegar por os países nórdicos, a Alemanha, por exemplo, vai lá e desafia um policial. O tratamento lá é muito mais respeitoso. Acabou. Nos Estados Unidos, o cara não quer nem saber. Primeiro ele te algema, te leva, depois vai discutir. Percebeu? Não tem esse negócio de ficar quietinho. Né? É verdade. Então, a rigor, né, o policial tem que ser respeitado. E a população tem que ser educada. Temos que... Agora, existem dois tipos de educação. Né? Uma é a educação das boas maneiras, a educação da pessoa evoluída. Mas o agressor, será que ele é evoluído, que ele merece esse tipo de educação? Na verdade, tem que agir de uma forma enérgica ali, até mesmo para formar um controle estatal, né, professor? Porque, exatamente, na verdade, ali é a sociedade... Então, nós precisamos educar as pessoas. E cada pessoa tem uma linguagem de educação. Uma quer ouvir racionalmente as coisas. E as outras têm que ser com energia mesmo. Ou seja, o tratamento tem que ser dado na medida do que... Na medida vamos dizer, da exigência vamos dizer assim, do cidadão. Sim, com certeza. Então, uma linguagem para cada um, de acordo com a sua expectativa, não é isso? Pois bem, então voltando agora ao assunto, esse curso de Direito Penal que o senhor vai dar, né?
Tem noção, quantos encontros vão ser? Nós optamos aqui por um curso mais longo para deixar esse aluno bem preparado, tanto na parte geral quanto na parte especial, que a gente chama do direito penal. Sim, sim. A gente vai ter tempo para abordar toda a teoria do crime, vamos Sim. ver os crimes em espécie. A gente vai concentrar o nosso curso em 14 encontros. São 14 encontros. Isso significa dar mais ou menos 70 horas 70 horas aulas. Eu gosto de cursos assim, né? Inclusive os meus cursos são longos. Porque o que a gente quer é que o aluno entenda Sim. e com detalhe, com profundidade, para ele poder resolver o problema da vida dele. Não é ficar decorando uma coisinha, outra coisinha. Não, e num curso intensivo de 4 ou 5 encontros, a gente não consegue abordar todos os temas, não consegue dar a profundidade que as provas hoje vêm exigindo. Nem a profundidade, nem a amplitude. Não tem como, professor. Então, assim, a gente optou por um curso mais extenso, Sim. mas que vai deixar ele competitivo lá no dia da prova. Com certeza. Então, olha, são 70 encontros, né? Isso significa 14 dias. 14 dias. 14 dias de 4 horas. Perfeito. Isso. E esses dias já estão definidos? Já. Nós marcamos o curso para início no dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto. Turmas já confirmadas, matrículas já aceleradas. Inclusive, Sim. pedimos que os interessados já compareçam o mais rápido possível. Sob porque... pena do curso estar esgotado já daqui a alguns dias. 27 de agosto, todas as terças e quintas-feiras pela manhã. Aí, terças e quintas-feiras pela manhã. Pela manhã. E vai funcionar aqui na Asa Norte. Na unidade da Asa Norte. Na unidade da Asa Norte. Eu estou recebendo assim uma série de e-mails e teve um e-mail que eu fiquei de transmitir. Uma aluna de Goiânia dizendo que por quê, né? Como ela faz para ter aula com o senhor na internet. Você já tem curso na internet, nossa? A gente está gravando um curso completo aqui pelo EAD. Sim. E em breve ela vai ter essa disponibilidade de assistir o curso dela já da própria casa. Pois é, porque um tipo de professor, né, com a sua experiência, não pode ficar restrito só para os alunos aqui do Brasil. Não, a gente vai ampliar isso e estamos atualizando o nosso curso e em breve o Brasil inteiro vai ter uma aula atualizada de direito penal aí para preparar qualquer concurso. Quando você termine, você volte para conversar com a gente, para a gente divulgar para o Brasil inteiro. Vai ser um prazer voltar aqui com esse curso atualizado. Então, veja só, o seu curso começa no dia 27 de agosto. Perfeito. Todas terças e quintas-feiras de manhã. Isso, na unidade da Asa Norte. Isso. Quem quiser obter mais informação, vai no site www.vesteconcursos, não é isso? .com.br. E veja lá, curso de Direito Penal. Isso. Direito Penal. Então, primeiro ele vai trabalhar com Direito Penal para depois preparar o aluno em processo penal. Para o processo penal. Isso. Né? Na realidade, o processo penal, ele é mais complicado que o direito penal? Não, acredito que não seja mais complicado, até mesmo porque o processo penal é para dar vida ao direito penal, que a gente fala. Então a gente regula mais o procedimento, a parte mais administrativa. Sim. Então o aluno tendo uma boa base já na parte de direito penal, fica mais fácil ele trabalhar dentro dos procedimentos do processo penal. Sim. Por isso que é uma estratégia nossa de preparar o aluno primeiro em penal, para depois preparar ele em processo penal. Sim, mas na realidade o processo acaba sendo às vezes mais importante do que o próprio direito, né? Perfeito, com certeza. Por causa de um deslizezinho. A gente acaba anulando, às vezes, todo um trabalho que foi feito aí durante anos. Pois é, que coisa, né? Então, olha, não percam o curso de Direito Penal com o professor Tiago Pusli. E o de Processo Penal ele vai abrir depois. Perfeito, a gente volta para divulgar aqui. Professor, fale para os nossos teleouvintes, né? Dê uma mensagem que o senhor queira de despedida. Bom, vamos lá. Aguardo todos vocês aqui. As aulas começam no dia 27 de agosto, sempre terças e quintas pela manhã. Vamos ter a oportunidade de trabalhar tanto parte teórica como a parte em exercícios. E você vai ficar realmente bem competitivo aí para enfrentar as provas aqui das carreiras policiais, seja de agente, escrivão, delegado, perito. E o sucesso vai acontecer com certeza. E só para complementar, o senhor vai trabalhar com teoria e exercício. Perfeito. Então, à medida que o senhor vai desenvolvendo a teoria, já vai apresentando exercícios. Já vão apresentando como é que o tema foi abordado nas últimas provas. Exercício de próprias provas já para poder das próprias provas como... aqui, a banca, o CESP. Isso. Então... Quem fez o último concurso para a Polícia Civil fez pela banca
Funiversa. 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 E agora vai ser CESP. CESP. Né? Qual é a diferença de preparação? A abordagem da prova é um pouco diferente, pessoal. Diferente, Então, quem vinha se preparando para a Funiversa vai ter que alterar um pouquinho a estratégia para a banca CESP. Uhum. O conteúdo é um pouco mais aprofundado, eles gostam muito de entendimento de jurisprudência dos tribunais superiores. Sim. Então, é esse foco que a gente vai abordar com o aluno durante o curso. E ainda tem mais uma coisa, né? Na Funiversa são 5 alternativas, uma exclui as Perfeito. outras. Fica mais fácil você descobrir qual é a certa. No CESP Porque não tem essa... No CESP, cada uma é independente. Perfeito. E se você errar, você desconta ponto, não é isso? Isso, errou uma, anula uma que você Então o senhor vai acertou. trabalhar com provas do CESP. Do CESP, preparando ele específico para essa carreira policial que vamos ter esse ano. Melhor que isso, é só você entrar em contato com a Veste Concurso e se matricular. Muito obrigado. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Verbos, você viu, verbos de ligação. Eu vou riscar o de ligação e vou dizer verbos de ação. Por quê? Porque muita gente pensa que os verbos que eu vou mostrar são verbos de ligação. Olha aqui. Ela está no quarto. Esse no quarto é estado ou qualidade do ela? Não. Então isso não pode ser predicativo. Eu tenho aqui um verbo intransitivo. Ela está, ela pratica a ação de estar. Onde? No quarto. Isso aqui é uma adjunta adverbial. Né? Ela ficou aqui. O aqui é um advérbio, não pode ser predicativo de sujeito, certo? Então, o ficou aqui é um verbo intransitivo, pratica a ação de ficar. Né? Ela continua bem. Bem é um advérbio. Então, isso não pode ser verbo de ligação. Se eu falar, ela continua boa. Boa é um adjetivo e vira predicativo do sujeito. Aí o continua é verbo de ligação. Mas quando eu digo ela continua bem, bem é um advérbio, não pode se falar do sujeito, tem que falar do verbo. Então aqui você tem um verbo intransitivo e um adjunto adverbial. Então o que você encontrou aqui? Eu tenho verbos de ação mais adjunto adverbial. E esses verbos não são de ligação, são verbos de ação. Percebeu? Isso acontece com todos os outros. Então você tem que analisar a frase. Qual o núcleo desses predicados? É o verbo. Ela está, ela ficou, ela continua. É o verbo. São, portanto, predicados nominais? Não, eles têm que ser predicados verbais, porque o núcleo é o verbo. Falou? Quais são os verbos de ligação? Agora você parou de decorar, né? Ser, estar, aparecer, permanecer. Isso não é verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? São os verbos que têm a função apenas de ligar o predicativo ao sujeito. Só isso. Agora é a vez do predicado verbal. Né? Comprou um livro. Joaquim, por exemplo. O sujeito está para cá, o predicado está aqui. Comprou um livro. Você tem hoje. Comprou um livro hoje. O que você percebeu? O que eu falo do Joaquim? É hoje um livro ou é comprou? Comprou. Joaquim comprou. Então, o núcleo do predicado aqui é o verbo, tá certo? É o que eu estou falando do sujeito, o núcleo dele. O hoje e um livro estão se referindo ao comprou e não ao sujeito. Isso é um verbo de ação, esse comprou. Está aqui. Qual é o núcleo? O que eu estou falando? É está. Isso aqui é um adjunto adverbial, não posso estar falando do sujeito. Então, o núcleo do predicado é o núcleo do que se fala do sujeito. Por isso aqui é o está. Verbo de ação. Por que ele é verbo de ação? Porque ele não tem predicativo, ele não está ligando predicativo ao sujeito aí. Falou? Gostava muito de teatro. Tereza é muito Tereza de teatro ou Tereza gostava? O núcleo do que se fala de Tereza é gostava, que é também um verbo de ação. Então, o predicado verbal tem o núcleo como verbo de ação, transitiva ou intransitiva.